Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos Legais, o podcast Martorelli Advogados. Hoje, dia 22 de maio de 2020, estamos dando início ao Diálogos Legais de Martorelli Advogados. Sou Ana Vasconcelos, especialista em Direito de Família, e estou aqui com minha colega Caroline Bessa, especialista em Direito Penal Empresarial, para conversar um pouco sobre o Decreto 49.017, que intensificou as medidas restritivas no estado de Pernambuco. Seja bem-vinda, Caroline. Obrigada, Ana. Realmente, nessa quarentena mais rígida de lockdown, precisamos ter cuidado em seguir estritamente o autorizado no decreto. Pois é, esse decreto ele vem sendo bastante debatido no meio jurídico, né, Caroline? Assim, eu vou começar logo com a seguinte pergunta. Afinal, ele cerceia ou não o nosso direito de ir e vir garantido na Constituição? Ana, essa pergunta é a mais feita nesse momento. Realmente, o direito de locomoção é garantido na Constituição, que prevê ser livre a locomoção em todo o território nacional. Mas, como nada na vida, né? Nenhum direito é absoluto, até o de ir e vir. Ele deve sempre conviver com outros princípios da nossa Constituição. É o caso do direito da saúde. O artigo 196 da nossa Constituição prevê que o direito à saúde deve ser preservado de duas formas, como direito subjetivo de todos e como dever do Estado de desenvolver uma política pública, dentre elas, a necessidade de editar regras, que é o caso que está acontecendo agora. Então, quando há esse tipo de conflito, de normas constitucionais, deve-se buscar a solução que seja menos gravosa e que busque a maior realização dos direitos envolvidos. E nesse momento, né, pela lógica, o direito à saúde, como forma de promover o direito de toda uma coletividade, né, o direito de todos, ele se torna preferencialmente mais relevante. Ana, agora me diz aí uma coisa, no caso de guarda compartilhada, quais os impactos que a medida do lockdown trouxe? Caroline, esse decreto ele gerou muitas dúvidas também na área de família. E como você sabe, tudo que gera dúvidas na área de família pode terminar em confusão e até mesmo terminar no judiciário. Isso tudo porque no início do decreto não havia qualquer previsão sobre o deslocamento das crianças ou adolescentes de uma casa para outra. Só depois que foi incluída a autorização de condução de crianças e adolescentes entre as residências dos pais ou responsáveis pela guarda compartilhada. Então não muda nada para quem possui guarda compartilhada? Exato. O direito à convivência, Carol, de ambos os pais com os filhos, ele permanece e ele não deve ser alterado sem uma justificativa válida. Não dá para usar o decreto como uma justificativa para não entregar um filho de um pai para outro, né? Estando todos sadios, as visitas ajustadas anteriormente à pandemia, elas devem ser mantidas, respeitando-se, claro, as recomendações sanitárias e do governo. Então, eu repito, não tem como um pai ou uma mãe usar o decreto como desculpa para não entregar os filhos ao outro. Assim, né, em caso de se acontecer esse tipo de problema, ou seja, em caso de injustificada negativa de acesso de um dos pais aos filhos e na ausência de diálogo entre eles, porque a gente sabe que nem todos os pais separados eles têm um bom diálogo, aí sim deve-se recorrer à justiça para fazer cumprir o já estipulado. Até porque não sabemos, né, Caroline, até quanto tempo vai durar essa pandemia. E não é justo que um pai ou uma mãe ele fique sem ver os filhos, sem uma justificativa. Então, Ana, como tudo, né, a gente precisa de bom senso e acredito que isso não escapa ao direito de família. Não é isso, o bom senso dos pais? Claro, com certeza, e principalmente no direito de família, né, quando envolve criança e adolescente. Né, Carol, com a disseminação do vírus, os pais eles devem dialogar, né, para que seja mantida a segurança de todos os integrantes da família e da comunidade. Eu uso muito um exemplo, né, caso um dos pais eles apresentem os sintomas ou esteja contaminado pelo Covid, o certo é que a custódia dos filhos seja dada a outro genitor, o genitor que esteja sadio, né, até que a situação se normalize. E o ideal é que isso seja feito de forma espontânea, através de diálogo, de conversa, né, sem necessidade de envolver o judiciário.
e sem necessidade de brigas, né? É um momento em que todos têm que ter sensibilidade. Mas, Caroline, voltando ao âmbito penal, o que pode acontecer, né, caso alguém descumpra as regras estabelecidas no decreto estadual? Ana, o decreto estadual, no artigo 12, já prevê a responsabilização dos transgressores aos crimes de infração de medida sanitária preventiva, prevista no artigo 268 do Código Penal, bem assim ao crime de desobediência, prevista no artigo 330 do Código Penal, sem prejuízo de aplicação das penalidades previstas na legislação sanitária federal e estadual. Nessas legislações, prevêem multas administrativas e sanções. Mas, Caroline, no caso de uma pessoa cometer o crime de infração prevista no nosso Código Penal, existe alguma pena? Veja, no artigo 268, né, que é o crime de infração à medida sanitária preventiva, o Código Penal ele prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa em caso a essa infração, certo? Que é a infração de determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doenças contagiosas. Porém, é um crime de menor potencial ofensivo. A Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela conceitua, né, esses tipos de crime como os delitos cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. Nesse caso, o procedimento não é a prisão preventiva do suposto infrator, né? Ainda que a voz de prisão em flagrante ela é dada, o infrator ele não pode ser preso. E também não pode se exigir fiança do infrator. Inclusive, uma coisa que eu recomendo bastante é, em caso de voz de prisão, é importante que o suposto infrator, né, ele não resista, né, para não vir a cometer outros crimes previstos na legislação penal, como é o caso do crime de desacato. Mas, por outro lado, eu sempre explico, não pode haver excesso também por parte do poder público, né, do agente público. Então, caso haja excesso, cabe a gente denunciar. E existe alguma sanção ou multa administrativa prevista nesse decreto estadual? Não, olha, as pessoas físicas não houve estipulação de pagamento de multa, mas para as pessoas jurídicas é importante a observância da legislação sanitária federal e estadual. Nessas legislações é que podem ser aplicadas multas administrativas, que podem variar de R$2.000 a R$1,5 milhão, a depender da gravidade da infração. Além de outras sanções, tá? que a legislação prevê, como interdição total ou parcial do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento, dentre outras. Então, Caroline, o que eu observo com sua fala é que, em relação às pessoas físicas, né, não apenas na esfera do direito de família, mas também do direito penal, é muito importante que haja uma conscientização para que essa crise, eu chamo essa crise de uma grande crise humanitária, ela não se prolongue por mais tempo. Para os pais, né, dentro do direito de família, eu reafirmo sempre que mantenham os ajustes de convivência com seus filhos, que é o mais justo. E caso não seja realmente possível, né, manter as regras anteriormente estipuladas, que eles dialoguem e encontrem uma alternativa que seja adequada para todos, não só para a família, mas também para a comunidade. Agora, eu não posso deixar de alertar que, em casos de risco à saúde dos menores e a ausência de diálogo entre os pais, como eu tinha dito um pouco mais cedo, pode-se ajuizar ação judicial de revisão dos termos relativos a guardas e visitas, adequando-se às necessidades atuais do menor ou dos menores, né, se houver mais de um filho. Mas, enfim, eu queria terminar aqui, Carol, com uma frase que gosto muito, de Eduardo Galeano, que diz o seguinte: solidariedade é horizontal, ela respeita a outra pessoa e aprende com o outro. Então, espero que esse momento ele sirva de reflexão e de grande aprendizado para todos nós. Concorda? Sim, Ana, ótima citação. Foi muito bom o nosso bate-papo jurídico. Criamos o primeiro hot site do Brasil a falar sobre os impactos do coronavírus em termos jurídicos. Estamos alimentando esse hot site de forma constante e com alta qualidade de textos produzidos por todo o nosso time. Convidamos você a conhecer o nosso hot site no
www.martorelli.com.br/coronavírus/